Na questão 29, nós vamos seguir essa dica aqui. Isso daqui é um resultado. O resultado é o seguinte: se x tende ao infinito, a raiz de x também tem limite infinito. Em outras palavras, a raiz quadrada de um número tende a assumir valores tão grandes quanto você queira, desde que você tome x suficientemente grandes. Por exemplo, se eu quero que a raiz de x supere o número 100, eu posso conseguir que a raiz de x supere o número 100, desde que eu pegue x maior do que 10.000. De fato, se x é maior do que 10.000, com certeza a raiz de x vai ser maior do que 100. Você pode verificar. Então, o que acontece é o seguinte: uma outra forma de ver essa propriedade é a partir do gráfico. Observe que o gráfico da função raiz de x é o gráfico de uma função crescente. Então, essa raiz tende a assumir valores enormes. Só que tende a assumir valores enormes de uma maneira um pouco preguiçosa, um pouco lenta. Mas acredite, isso daqui pode assumir valores tão grandes quanto você queira. É um crescimento um pouco preguiçoso, mas está crescendo. Por exemplo, se você comparar com a função x ao quadrado, a função x ao quadrado ela tem um crescimento mais agudo, mais acelerado. Então ela tende ao infinito de uma maneira mais clara, ok? Mas, intuitivamente, observamos que o gráfico da raiz de x, por ser uma função crescente, e mais ainda, quando x assume valores grandes, é natural que a raiz de x também assuma valores grandes. Resumindo, se eu tenho algo que está tendendo para o infinito, ao extrair a raiz, essa propriedade não é perdida. Qual é a utilidade deste fato, de tudo que nós discutimos aqui de uma maneira informal no nosso limite? O significado é o seguinte: para calcular esse limite envolvendo raiz aqui, basta que eu tenha um conhecimento sobre o que ocorre dentro da raiz. Então, por exemplo, se eu descobrir que aqui dentro da raiz tem limite infinito, com certeza, extraindo a raiz quadrada, essa propriedade não vai ser perdida. Então, o nosso objetivo é, para calcular esse limite, nós vamos calcular aqui separadamente o limite que está dentro ou sob o radical. Então, eu quero calcular o limite de x ao quadrado menos 2x mais 2, quando x tende para mais infinito. Esse limite aqui, nós podemos considerar apenas o termo de maior grau, como é permitido para limites no infinito. Então, o que acontece? Obviamente que se x tende ao infinito, x ao quadrado também tende ao infinito. Então, esse limite aqui é mais infinito. Ora, se o que está dentro da raiz tem limite infinito, conclusão, o que está com a raiz aqui também vai ter limite infinito, que é uma consequência do argumento que nós utilizamos antes de começar a resolução da questão.